Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje eu vou falar de Superman, não o filme. Todo mundo já está falando desse filme, quase todo mundo já falou desse filme. Não, eu vou indicar quadrinhos que eu tenho aqui na minha coleção e que eu gosto muito do personagem, para quem assistiu o filme ou para quem não assistiu o filme, mas ficou curioso, quer conhecer de onde vem esse personagem, quer conhecer algumas histórias para entender melhor o sucesso do personagem, então esse é o vídeo. Um adendo. Caso você esteja começando agora a ler quadrinhos ou está tentando se interessar por ler quadrinhos, não se preocupe, você não precisa ler tudo que já saiu, que existe de qualquer personagem, não, tá? Não. Tá? Se alguém chegar pra você e dizer, você tem que ler tal coisa, não, ninguém é obrigado a ler nada, tá? Calma. Também não precisa ler todas as 1 milhão de origens que tem do personagem, não, também não precisa. Também não precisa ler lá os primeiros quadrinhos que existiram, que foram impressos lá na década de 1930. Não, também não. Tá? Eu vou indicar aqui só quadrinhos que eu gosto bastante e que talvez não seja muito difícil de achar. Acho que a maioria ainda dá para encontrar com certa facilidade. Bora. Começando com... por onde eu começo? Já vou começar por aquele cara que... muita gente só fala bem e tal. Pois é, eu também vou falar bem pra caramba dele. John Byrne, Superman, o Homem de Aço. Sabe o filme que teve? Não esse de agora, o anterior. O anterior se chamava O Homem de Aço. Pois é uma homenagem ao nome desse quadrinho aqui. O Homem de Aço é uma minissérie publicada originalmente em 1986. Eu tenho aqui a edição da Eagle Moss. Arte e roteiros do John Byrne. John Byrne é um cara que muita gente adora, muita gente odeia. Não, eu acho que não tem muita gente que odeia o John Byrne. Talvez ache ele um pouco superestimado. Eu não acho, eu acho ele genial mesmo. Eu sou dos que acham ele genial. Ele pega o Superman e recria a origem do Superman e faz aquele que pra mim é o Superman definitivo, que é esse aqui. Nessa minissérie O Homem de Aço nós vemos uma nova origem do personagem e nós vemos o John Byrne transformar o Superman num dos personagens mais carismáticos que eu já vi. Sério, é muito da hora isso aqui. Isso aqui é muito da hora. E o legal dessa edição da Eagle Moss, é a edição 8 da Eagle Moss, da coleção Graphic Novels da DC. O legal dessa coleção da Eagle Moss é que no final da edição, no final de cada edição, você tem uma historinha bem antiga. No caso do Superman, a primeira história do personagem, nessa edição aqui que eu tenho. Aquela famosa capa que aparece o personagem levantando o carro, né? Action Comics. Então, essa coleção da Eagle Moss, eu já acho ela legal por conta disso. Tirando aquelas coisas de tipo, capa dura, gramatura do papel, blá 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 blá, tá. Além da história, vem uma historinha no final, uma historinha clássica, e com clássica eu quero dizer bem antiga, do personagem protagonista da edição. Essa aqui, Superman, o Homem de Aço, vem com a primeira aparição de Superman no final dessa edição. Mas o John Byrne ficou bastante tempo à frente da HQ do Superman. E ele não fez só o Homem de Aço, ele fez várias outras histórias. A fase John Byrne é bem longeva. Saiu ela completinha aqui na Saga do Superman. Eu não tenho todas as edições, eu não tô com todas as edições aqui,
mas é bastante coisa. É do Saga do Superman, do 1 ao 14. Saga do Superman saiu pela Panini. O Homem de Aço, encadernado capa dura que eu mostrei ali, saiu pela Eagle Moss. E esse da Panini pega a origem, pega a HQ do Homem de Aço no número 1 e segue adiante. E vai até o número... E, na verdade, a saga do Superman ainda está em circulação, mas a fase de John Barney vai até a 14. Né? Inclusive aqui atrás, né, da número 14, tá o fim de uma era, porque é aqui que termina a fase John Barney. Né? 14. E outra coisa legal que o John Barney fez, ele explorou o mundo de Krypton. Ele fez histórias mostrando como que funcionava o planeta Krypton antes dele, né, cabum, explodir, né, e o Superman vir para a Terra. Então, antes do Superman nascer, como é que funcionava aquele planeta? Como é que era aquele lugar? Então, o John Byrne mostra isso na fase dele. E é bem legal. É assim, eu gosto muito da mitologia do Superman, então eu gostei bastante de... Fiquei bem curioso, assim, em ver como que era o planeta natal desse personagem. Porque geralmente a gente só vê as coisas a partir do Superman chegando na Terra, né? Mas como é que era antes? Então, eu gostei muito disso. E a fase de John Barney, cara, putz, eu adoro quase tudo que o John Barney fez. O Homem-Aranha dele eu acho meio fraquinho. Mas aí também já era anos 90, aí também já não... Também realmente os quadrinhos como um todo também estavam bem meia boca. Ou uma capa celebrando os 50 anos do personagem. Bem legal. Enfim, John Barney com Superman, eu achei assim sensacional. Aqui um crossover dele com Lanterna Verde, legal pra caramba. Enfim, Superman John Barney, se vê, pega, porque é muito da hora. Mas não é só de John Barney que vive Superman. Eu vou falar de um cara o cara que escreveu a morte do Superman e também o retorno, né? O Dan Jurgens. Só que eu vou falar de um outro quadrinho que, na minha opinião, é muito melhor. Superman Pânico nos Céus. Mais uma edição que eu tenho da coleção da Eagle Moss. Capa dura, né, tal. Uma vez eu vi gente reclamando dessa coleção da Eagle Moss. Reclamando do que, caramba? Uma coleção capa dura, papel legal, com um monte de história boa e no final uma história antiga dos primórdios dos personagens. Cara, maluco. Enfim, Superman Pânico nos Céus. Isso aqui tinha que ser republicado todo ano. Tipo Batman 1, tá ligado? Que é republicado ano sim, ano também. Então, isso aqui tinha que ser assim. Porque isso aqui é Vingadores Ultimato com o Superman de protagonista e o Brainiac de vilão. É isso que é isso aqui. É legal pra caramba! Aqui você tem simplesmente o Superman reunindo todo o universo DC pra proteger a Terra da maior invasão do Brainiac. O Brainiac, aquele vilão do Superman, que é um alienígena e que tem o poder de controlar máquinas, né? Ele é tipo uma espécie de vírus de computador. E ele tá vindo invadir a Terra com toda a força possível. Ele tomou conta do planeta bélico. Planeta bélico, como o próprio nome sugere, não é um lugar lá muito pacífico. E agora o Brainiac tá vindo pra Terra com todo o poderio bélico que ele poderia ter. O planeta bélico é aquele também conhecido como Planeta Arena. Aquele planeta que o Superman, no desenho da Liga da Justiça, acaba lutando como um gladiador. É esse planeta. Aqui nessa história, o Brainiac toma esse planeta pra ele e agora ele vem pra Terra
e todo o universo DC se reúne para proteger o planeta. É legal pra caramba! E assim, não é só o Dan Jurgens que tá aqui nesse trabalho, não. Dan Jurgens, Gary Ordway, Louise Simonson e Roger Stern. Um quarteto fantástico, realmente. Que quadrinho foda! Se você ver, pega isso aqui. A história completa tá nesse um único encadernado. Então, não precisa ficar comprando um monte de coisa, não. Esse único encadernado aqui, volume 85 da coleção da Eagle Moss. Já tem a história completa. Uma baita história. Seguindo, eu já vou fechar a Eagle Moss. Já vou mostrar os encadernados da Eagle Moss que eu tenho. Aí depois eu mostro o restante da Panini. E da Eagle Moss também tenho Superman Brainiac. Eu acabei de falar do Brainiac como vilão na outra história. Agora eu vou falar dessa história aqui. O Brainiac é... essa história aqui ela é mais recente, né? Ela é de 2008, do Geoff Johns. Geoff Johns é aquele cara que... esse sim, dá pra dizer que tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. E o Geoff Johns, eu tô no meio termo. Eu acho que ele tem alguns trabalhos bem fraquinhos e uns bem legais. Esse aqui é dos legais, com certeza. Esse tá entre os legais. Edição 18 da coleção da Eagle Moss. E no final, como sempre no final, uma historinha antiga, bem antiga, né, do Superman. Se não me engano, nessa edição aqui é a primeira aparição do Brainiac, não é? Eu acho que é. Eu acho que é a primeira aparição do Brainiac que tem nessa edição aqui. Enfim, essa história aqui, nós temos o Superman enfrentando o Brainiac, mas descobrindo o verdadeiro corpo do Brainiac. Porque o Brainiac, ele é um alienígena tecnológico que consegue se infiltrar em máquinas e em robôs. Então é difícil você saber qual que é o verdadeiro corpo dele, onde ele realmente está, porque na grande maioria das histórias o Superman acaba descobrindo que só enfrentei um robô clone dele. Mas aqui, não, aqui o Superman encontra o verdadeiro corpo do alienígena. E é uma história bem legal. Eu acho que o Geoff Johns, ele, na maioria das vezes, consegue fazer uma boa HQ feijão com arroz, assim. E eu acho um trabalho bem competente dele aqui. De novo, edição única, não precisa se preocupar com cronologia. Bom, encerrei a Eagle Moss. Agora vou falar só coisa que saiu aqui pela Panini. Falei de uma do começo dos anos 2000, falar de outra agora. Grandes Astros Superman. Essa edição é mais dificilzinha de encontrar. E ela é cara também. Grandes Astros Superman do Grant Morrison com Frank Quitely. Grandes Astros era uma linha da DC que reunia, pegava grandes autores, fazia uma história chamada Grandes Astros, taranã, Grandes Astros fulaninho de tal. Essa é o Grandes Astros Superman. Teve também a Grandes Astros Batman, do Frank Miller, que é um lixo. E aí o projeto foi cancelado. Então, que droga DC Comics. Porra, só porque o do Batman ficou ruim, vocês cancelam o projeto? Que merda é essa? Então teve Grandes Astros Superman do Grant Morrison. E aqui nós vemos um Superman que tá prestes a morrer e precisa colocar em dia todos as pontas soltas, as suas pendências que ele ainda tem. É uma história muito bonita e no final meio que fica a dúvida se ele realmente morre ou não. Eu acho que não, fica um final meio aberto. Se a DC Comics um dia quiser trazer de volta esse Superman aqui, dá pra fazer tranquilamente. E aqui você tem o vilão Lex Luthor, né, tentando matar, ele mesmo matar o Superman.
E aqui tem uma das cenas mais legais do Superman dando um socão na cara do Luthor e falando: você já poderia ter salvo o mundo trocentas vezes, Lex. Você não fez porque você é um egoísta. Não fez porque não quis. Como todo bom bilionário, é claro. Um baita de um quadrinho. Essa edição é um pouco difícil de achar, tá na hora da Panini republicar. Nem que seja numa daquelas edições de bolso deles, porque isso aqui realmente é muito bom. E o Grant Morrison, ele aqui resgata... Eu já fiz um vídeo sobre esse quadrinho. É um dos meus quadrinhos de super-herói preferidos. E o legal aqui é que o Grant Morrison, ele resgata coisas muito fantasiosas da mitologia do Superman. Ele viaja na batatinha total. Ele faz o oposto do que o John Byrne faz. O John Byrne pega o Superman e tenta fazer um personagem mais pé no chão, um pouco mais realista. O Grant Morrison pega e faz o personagem mais poderoso do mundo e com maior quantidade de bizarrices possíveis que você vai encontrar assim, envolvendo ficção científica. É um baita de um quadrinho. Gosto muito. Esse é do começo dos anos 2000, 2006, eu acho. Aí, estamos chegando a umas coisinhas mais recentes, né? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Então, eu falei do Geoff Jones. Vou falar de outro quadrinho do Geoff Jones. Superman, a Legião dos Super-Heróis. A Legião dos Super-Heróis é uma equipe de super-heróis do futuro. De um futuro muito distante. E em que o Superman é o principal referencial deles. A Legião já apareceu. Tem vários quadrinhos da Legião dos Super-Heróis. Mas eles já apareceram, talvez algumas pessoas lembrem, de um episódio do desenho Liga da Justiça Sem Limites, em que a Supermoça vai pro futuro. E ela decide ficar no futuro. Né? E aqui nós temos o Superman indo pro futuro. E por quê? Porque a Legião dos Super-Heróis está precisando da ajuda dele. E é uma história muito bonita que fala sobre amizade. Tirar a poeira dos quadrinhos dá nisso. É uma história muito bonita a respeito de amizade e que mostra o legado do Superman, que vai perdurar aí por gerações futuras. E mais importante do que isso, os amigos que ele faz no caminho. E a arte é do Gary Frank. Eu não li muita coisa desenhada pelo Gary Frank, mas o que eu li eu gostei bastante. Um ótimo quadrinho também. Vamos ver. Chegando mais para os dias atuais. Superman para o alto e avante do Tom King. Tom King hoje, para quem aí está inteirado no mundo dos quadrinhos, ou para quem não sabe, Tom King é hoje talvez um dos principais quadrinistas de super-heróis da atualidade. Ele está fazendo a atual fase da Mulher Maravilha, acho que é da Mulher Maravilha. E eu não tô lendo a Mulher Maravilha dele, mas eu já li outras coisas dele, inclusive essa. E realmente o cara é muito bom. O Tom King é muito bom. Superman, eu não diria que tá assim no top 3 melhores quadrinhos do Tom King, mas é uma história bem legal. Arte do Andy Kubert, uma arte bacana. E aqui nós temos de novo também uma edição única, né? Diferente do Batman do Tom King, que tem várias histórias divididas em várias edições. Superman dele é só essa edição aqui, edição única, né? E o Tom King, aqui ele faz o Superman viajar uma galáxia inteira atrás de uma garotinha chamada Alice, que é sequestrada por alienígenas. Então o Superman tem que ir para o alto e avante, né?
Viajar aí galáxias, viajar o universo, indo atrás para resgatar essa garotinha. É uma história muito bonita. A relação do Superman com a Alice, a garotinha, eu achei muito fofa. Eu gostei bastante, porque a Alice é uma garotinha fofa, então eu gostei dela também. E é uma história bem legal, muito bonita. Como eu falei, tem outras histórias melhores do Tom King, mas eu acho que ele conseguiu dar uma abordagem bem legal pro Superman. E o Tom King, eu já vou dar uma dica extra. O Tom King, na minha opinião, os melhores quadrinhos dele são aqueles que envolvem personagens que ninguém se importa. Tipo, o Senhor Milagre, sei lá, o Alvo Humano. Tipo, quem é que liga pra esses personagens? Pois é, esses personagens na mão do Tom King, é aí que o Tom King brilha, na minha humilde opinião. Mesmo assim, fica a dica. É um Superman bem legal esse aqui. Agora, um mais recente, talvez acho que o mais recente que eu vou falar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Essa aqui é uma ediçãozinha pequenininha. Quer dizer, pequenininha de tamanho, mas tem várias páginas. Superman Esmaga Clã. Superman Esmaga Clã saiu aqui por um selo da DC, DC Teens. Tá escrito aqui DC Graphic Novels for Teens. Graphic Novels são histórias fechadas feitas para serem uma única edição. Tá? Começa e termina nessa mesma edição. Isso é uma Graphic Novel. E Superman Esmaga Clã, como o próprio nome sugere, é o Superman defendendo imigrantes asiáticos contra a Ku Klux Klan. Uau! Claro, assim, onde é que eu já vi isso antes? No filme que acabou de sair. Só que a diferença é que o filme que acabou de sair, o Superman bate em bilionário, aqui ele bate na Ku Klux Klan. Embora não tenha muita diferença entre um e outro. Enfim. E o Superman, aqui, mais uma, assim como no filme que acabou de sair, o Superman aqui ele se vê como um ser estranho ao atual planeta. Ele se vê como um imigrante. E um dos desafios dele, para além de meter a porrada em fascista, é se aceitar enquanto um ser de outro planeta. E isso é muito legal. É bem legal. Talvez o filme tenha tirado algumas ideias daqui. É possível. Em todo caso, uma baita de uma HQ. Roteiro do Jenny Luen Yang e arte por Gurihiro. Artistas de descendência asiática também. Então, eles provavelmente se identificam com esse probleminha da imigração, né? E do quanto pode ser difícil se adaptar em um novo lar. Gostei bastante da arte e do roteiro. Teoricamente é um quadrinho para adolescentes, mas qualquer adulto ou até criança consegue ler tranquilo. Bom, eu já falei aqui de muita coisa, mas eu vou encerrar com, eu acho que o quadrinho mais antigo aqui desse vídeo, que é uma HQ do velho, né? Eu tenho que falar do velho. Não adianta, o velho é foda, porque o velho é o cara. O velho é foda. De quem que eu tô falando? Do velho. Alan Moore, o maior de todos. Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço? No original é Man of Tomorrow, o Homem do Amanhã, mas aqui eles traduziram para Homem de Aço. Alan Moore e Curt Swan. Caraca, como o velho é foda.
Alan Moore não brinca em serviço, meu amigo. Eu vejo um monte de gente falando que o Superman é difícil de escrever. Meu amigo, o Alan Moore num encadernadinho desse daqui fez 3 histórias fechadinhas. 2 delas eu acho geniais e a outra eu só acho muito boa. Porra, véi. A primeira história é a da capa, o que aconteceu o Homem de Aço, que conta o Superman indo se aposentar, né? A Lois Lane, a esposa do Superman, dando uma entrevista dizendo o que aconteceu, né, pro Superman se aposentar. E antes de se aposentar, o Superman enfrenta vários de seus inimigos. Em um quadrinho de 50 páginas, o Alan Moore consegue colocar... talvez um pouco mais de 50. O Alan Moore consegue colocar vários dos vilões do Superman, dá um desfecho para todos eles, dá um desfecho pro Superman, e ainda dá uma piscadinha no final do quadrinho. Cara, o velho é gênio. Depois nós temos uma história em que o Superman encontra o monstro do pântano. Essa história eu acho só muito boa. Não acho genial, acho só muito boa. E, para fechar, nós temos Superman para o Homem que Tem Tudo. Essa história que adaptada, né, foi adaptada no desenho Liga da Justiça Sem Limites e que ficou uma ótima adaptação. Uma adaptação muito boa, muito boa. Eu ainda prefiro o quadrinho pelo simples fato de que o quadrinho tem o Robin e a participação do Robin é muito da hora. Então eu ainda prefiro o quadrinho, mas a adaptação para o desenho também ficou bem legal. Enfim, fica aqui essa dica de um quadrinho que, mesmo antigo, é tão bom quanto as melhores coisas da atualidade. Enfim, esse foi o vídeo sobre indicações de quadrinhos do Superman. O vídeo já tá com quase meia hora. É que tem bastante coisa. É um personagem com quase 100 anos, então tem muita história boa. Eu também não falei da história do 4 Estações, que está sendo republicado agora pela Panini. Tem Superman contra a Elite, que também está sendo republicado agora pela Panini, com um nome gigante de verdade, justiça, sei lá o que, mas o nome é só contra a Elite. Não sei porque que a Panini inventou colocar um nome enorme. Tem as histórias protagonizadas pelo Lex Luthor, como Lex Luthor, Homem de Aço. Sim, é uma brincadeira com o Homem de Aço. Tem Lex Luthor, biografia não autorizada. Esses são os 2 melhores quadrinhos do personagem. Se você quer entender melhor como é que funciona a cabeça careca do Lex Luthor, vai nesses 2. Enfim, esse foi o vídeo. Talvez eu faça um vídeo sobre esses 2 quadrinhos do Lex Luthor. Talvez eu faça. Mas como são só 2 quadrinhos, talvez eu faça com spoilers. Acho que eu vou fazer isso. Bom, enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até mais.